maioria dele, nós estamos aí fazendo esse trabalho voltado para a população em todos os aspectos, como eu falei, em relação aos projetos aproveitados, seja de acessibilidade, seja no trânsito, e eu acho que isso é importante. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Kiko, porque o Dr. Kiko, como médico, e aqui eu presenciei em 4 mandatos que estou junto com ele, sempre uma cobrança em relação a medicamento, em relação até as suas receitas, quando não era atendido. Quando eu fiz esse projeto, eu falei para ele: doutor Kiko, eu acho que agora a gente vai resolver essa situação. Ele já falou: você está de parabéns. E eu tenho certeza que agora o senhor irá voltar para o nosso lado. O senhor irá voltar realmente com relação àquela cobrança que o senhor fazia sempre na casa. Com esse projeto agora, toda a população estará, doutor Kiko, ciente e consciente de ter os seus medicamentos e onde encontrar. Não, o doutor Kiko sabe o que eu estou falando e ele entendeu muito bem. E agora também, através de uma emenda, estamos colocando no site esses medicamentos, onde encontrar. E o senhor sabe muito bem, doutor, como médico, o quanto é importante os pacientes, nas horas difíceis, não encontrar o remédio. Pode falar. O senhor está esgotando o seu tempo aí. Eu vou começar cobrando, vereador. Tá certo. Valorizo o projeto de Vossa Excelência, lembrando, inclusive, que eu fiz um requerimento ano passado pedindo coisas mais ou menos semelhantes a essa, que a prefeitura fizesse, para os médicos principalmente, a orientação de que eles fizessem as prescrições de acordo com os remédios constantes da rede pública. Mas a minha cobrança não vai entrar no projeto, nem vou apresentar uma emenda desse tipo, não. Mas eu gostaria muito que fosse citada a procedência da medicação. Porque 99% da medicação que é usada na rede pública não é comprada pela prefeitura, não. É mandada pelo Estado. E a prefeitura teve uma época aí de grande participação na compra de medicamentos, principalmente na saúde mental. De repente minguou, acabou, não se fala mais, não vai existir, pelo menos nesse atual mandato, e a gente espera que no próximo sim, porque ele restringe o trabalho do médico de tal forma que a gente, se não tiver aquilo ali, vai fazer o paciente comprar. E paciente de rede pública quase sempre é de baixa condição econômica. O projeto é ótimo, o seu projeto é ótimo, tomara que fique implantado e que se siga isso. Quer dizer, não adianta só ter aquelas medicações afixadas ali e o médico continuar prescrevendo coisa que não existe na rede. É importantíssimo para que a economia popular seja salvaguardada. Agora, com essa medida tomada pela presidente Dilma Rousseff, existe uma abertura muito grande nesse aspecto, porque medicamentos antihipertensivos, antidiabetes, são hoje fornecidos gratuitamente. Mas existem muitos medicamentos que ainda faz necessidade de serem prescritos fundamentados e fornecidos pelas instituições públicas. De qualquer forma, parabéns a Vossa Excelência. Mas eu volto a dizer que nós temos que começar a cobrar um pouco mais, que agora há pouco foi abordado esse aspecto de saúde pública. E nós estamos vendo que a saúde pública no município de Barretos é muito ruim. E a semana que vem eu vou trazer uma coisa bem desagradável aqui nessa casa, provavelmente. Bem desagradável, que anda acontecendo aqui também, na cidade de Barretos, prejudicando a população barretense. Obrigado. Tenho certeza, Kiko, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Também iremos fiscalizar, pedimos para a população que nos cobre, para que realmente o projeto não fique no papel e seja colocado em prática, como muitos outros que nós fizemos na casa. Porque esse é o papel nosso, porque nós legislamos para a população, para melhorar condições de vida do nosso povo. E a saúde realmente é alguma coisa que nós precisamos fazer através desses projetos. Importante cuidar realmente da saúde da população, como deva ser cuidado, com respeito àquele munícipe, doutor Otávio, que procura realmente a rede pública, o médico, buscando uma solução, não aumentando o seu problema. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais
Não havendo mais oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Desculpa, senhores vereadores. Primeiramente, as emendas em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade as emendas. Agora está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação... Aqui já foi nele. O vereador Cipriano, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto. Discussão única. Veto total ao projeto de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre o uso das bicicletas de dupla propulsão, inclui sistema de registro de bicicletas e taxas em Morro Santos e município de Barretos, em observância às leis de trânsito e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, para rejeição, maioria absoluta. A Comissão de Justiça, redação e manifestou-se pela tramitação do veto. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer, é regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o veto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, mantido o veto contra o voto do vereador Kiko Miziara. Projeto de lei número 8/2... Pois não, vereador. Kiko, eu vou explicar o motivo. Em contato com a administração, e eu já imaginava, através de um projeto de Vossa Excelência, com relação ao emplacamento de bicicleta, que já tivesse uma estrutura para poder atender esse projeto da bicicleta motorizada. E eles pediram um tempo e já foi mandado um projeto para casa para suprir esse. Na verdade, eu queria deixar bem claro que o projeto aprovado na casa, ele estará sendo aprovado posteriormente, consequentemente, porque existe um processo licitatório para poder emplacar as bicicletas. E a estrutura para poder fazer esse trabalho, eu dei um prazo de 120 dias, eu acho que tem até agosto, tenho certeza que já estará sendo colocado em prática. E assim a gente poderá ver esse projeto de grande importância, porque a população, de uma forma geral, Juninho, eu quero aqui aproveitar esse espaço e dizer, tem cobrado muito com relação e aceitado a aprovação desse projeto, a utilização das bicicletas motorizadas, porque nós realmente estamos saindo na frente. Nobre vereador, só para informar a Vossa Excelência e todos os vereadores, o projeto já se encontra na casa, só que ele não pode começar a tramitar enquanto o de Vossa Excelência estivesse em vigor. Como agora o seu foi vetado, começa a tramitar o novo projeto, que é o mesmo conteúdo, só que de autoria do Executivo. Justamente, é isso que eu queria só explicar aqui, não tive oportunidade, mas tenho certeza que o objetivo foi alcançado e a nossa cidade realmente tem esse projeto de grande importância, porque a população realmente parabenizou toda essa casa pela aprovação do projeto da bicicleta motorizada. Muito obrigado, presidente. Nós temos, bem lembrado ao nobre vereador Leandro Anastácio, aqui em público, em nome de todos os funcionários e munícipes e vereadores dessa Câmara, eu gostaria de parabenizar a todo o setor de administração da Prefeitura, em nome do Johnny, da Cíntia, que realmente eles têm, nos últimos dias, trabalhado muito encaminhando projetos. Foi assim em relação ao plano do magistério, foi assim em relação a todos os projetos que vieram com regime de urgência para essa casa, e agora o plano de carreira de funcionários públicos municipais, que eles estão trabalhando. Eu fui testemunha disso, de chegar lá às 8, 9 horas da noite, e o Johnny, o pessoal da administração, está trabalhando ainda, executando os projetos. São funcionários públicos de carreira que se dedicam realmente à coisa pública. Parabéns, Johnny, parabéns a todo o setor. Pois não, vereador. Quero só, senhor presidente, fazer cor a vossas palavras, cumprimentar aqui o Johnny, realmente tem feito um brilhante trabalho na prefeitura. Nós conversamos com ele por telefone, junto com o vereador Euripinho, com relação a esse veto. E ele nos disse, por telefone, se comprometeu, falou, não, o veto será encaminhado e junto será encaminhado também o projeto. E foi dessa forma que foi procedido aqui na casa. Então, quero cumprimentá-lo e fazer coro
ao vosso pronunciamento. Com a palavra, vereador Cipriano. Primeiro dizer, né, que a importância disso, de que nós votamos, até perguntei que antes se já estava o projeto na casa, porque senão eu iria votar contra o veto, porque nesse caso eu não achava justificativa. Perguntei que já estava na casa, já estava na casa. E também gostaria de valorizar o trabalho da equipe que trabalha com o Johnny, a Cíntia, a Márcia, o pessoal todo ali. Inclusive, agora dizer, né, o prefeito dar uma olhadinha lá, que eles estão sem funcionário, coitados. Eles estão trabalhando demais, com poucos funcionários. E conforme eu falei até para o pessoal do sindicato, João Mulata, hoje, eram mais ou menos 7h20 a hora que eu estava saindo da prefeitura, eles estavam lá terminando o projeto dos funcionários públicos, de todos os funcionários públicos. Sabe quando um pai está muito orgulhoso do filho? Ele estava bastante orgulhoso, falou assim, esse projeto ficou bom. Inclusive o Milton chegou e falou, olha, o projeto ficou muito bom, vai atender a vários anseios de todos os funcionários e vai acabar um pouco o racha, né, de que, infelizmente, as pessoas falam, é só para educação, só para isso. Não. É para todos os funcionários agora, todos serão beneficiados, né? Então, até eu hoje eu brinquei com o Johnny, falei, não, Johnny, tá gordo? Ele falou assim, mas que jeito, só fica sentado o tempo todo, né? Só fica trabalhando. Então, é importante valorizar um trabalho de uma equipe que vem fazendo isso e acaba auxiliando a própria Câmara Municipal. Por quê? Porque a consonância que há entre ele e a Neire é muito importante. Ele ouve muito a Câmara Municipal para que os projetos cheguem muito bem feitos aqui. Parabéns ao Johnny. Aqui também gostaria de cumprimentar o nosso presidente do sindicato, João, que está aqui presente, nosso diretor de esporte, Carlão do Basquete, que está aqui presente também na sessão da Câmara Municipal. Dizer que esse projeto que está se fazendo, que vai chegar na casa, foi totalmente elaborado pelos próprios funcionários da Prefeitura, de acordo em conjunto também com o sindicato, e prevê várias normas, e uma delas é a qualificação do profissional. Então, é um projeto que vai chegar na casa e que o Johnny está sendo o pai dessa criança, então vamos dar o mérito a quem merece. Continuando a sessão, projeto de lei número 8/2011, de autoria do prefeito municipal, que disciplina o plano de custeio do Instituto de Previdência do município de Barretos, IPMB e das outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta, com prorrogação de vistas ao vereador Videlson Paixão Leite Júnior. O vereador Videlson Paixão Leite Júnior exarou o parecer com a apresentação de emendas. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O relator da Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer contrário. O relator e membro da Comissão de Cultura, de Saúde e Assistência Social também exararam pareceres contrários. O vereador Guilherme Henrique de Ávila também apresentou emenda, que será lida pelo primeiro secretário. Apresentação de emenda. Processo número 693/2011, projeto de lei número 8 de 2011. A fim de assegurar a garantia de que tudo que é recolhido dos servidores contribuintes lhes serão devolvidos em suas aposentadorias, apresento a seguinte emenda. Emenda substitutiva ao parágrafo 4º do artigo, ao parágrafo único do artigo 4º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo único. O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuição das parcelas remuneratórias recebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança para efeito de cálculo do benefício a ser concedido mediante média aritmética. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 8 de abril de 2011. Guilherme Henrique de Ávila. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. Está... Não, mas ele não tá, foi direto aqui nele. Acho que faltou um... Está em discussão única o projeto e as emendas. Com a palavra o vereador Leandro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de evocar
o artigo 17, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Barretos, que diz o seguinte, diz no caput, que para autorizar a realização de empréstimo, operação de crédito interno ou externo, acordo financeiro de qualquer natureza de interesse do município, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros. 2/3 se trata de maioria qualificada, não maioria simples. No mesmo sentido, artigo 194 do Regimento Interno, no seu inciso 7º, obtenção e concessão de empréstimos e operação de crédito. Da mesma forma, só para dar suporte ao que estou dizendo, eu até gostaria de pedir também e reiterar a juntada no processo, o Tesouro Nacional emitiu uma cartilha de operações de crédito em estados e municípios e instruções de pleito, que está aqui, eu vou pedir até a juntada. E nela, inclusive, eu sei que o que a Câmara adotava é que a operação de crédito é com bancos. E no item 4 da cartilha, a hora que define operação de crédito, ele está grifado, eu vou ler para Vossa Excelência. Adicionalmente, há operações que, apesar de não se constituírem operações de crédito em sentido estrito, foram equiparados essas por força de lei, por representarem compromissos financeiros que foram considerados relevantes ao legislador. As operações equivalentes à operação de crédito são assunção de dívidas, reconhecimento ou confissão de dívidas e contrato de reconhecimento de dívidas, que normalmente envolve o parcelamento ou postergação das obrigações do objeto de pactuação. No mesmo sentido, senhor presidente, a resolução número 43 de 2001 do Senado Federal define de forma clara também que as operações de crédito para efeito de todas as resoluções serão assumidos com credores situados no país ou no exterior em razão de multa, abertura de crédito, emissão de aceite, aquisição fixada de bens, recebimento antecipado de valores, assunção de dívida, daí no inciso 2º, assunção de dívida direto, compromisso de confissão de dívida ou operação assimilada com fornecedores de bens, mercadorias e serviço, mediante aceitação de aval. A assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a priori de bens. Entende-se por receita líquida os efeitos dessa resolução, o somatório das receitas tributárias e das contribuições patrimoniais. Então, senhor presidente, eu peço para verificar o quórum com base na lei orgânica, regimento interno, manual de operação de crédito do Tesouro Nacional e resolução do Senado, a qual eu peço a juntada nos autos. A juntada ela vai ser colocada a plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a juntada dos autos. E pela questão de ordem, analisando o regimento interno da Casa, nós verificamos que o projeto consta como maioria absoluta e, segundo o nosso consultor jurídico e segundo também o nosso consultor financeiro, tem que ser de maioria simples, por não se tratar de uma operação de crédito. Então, a votação será de maioria simples. Com a palavra, o vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, quero ser breve em utilizar essa tribuna, até porque tenho certeza que muitos aqui estarão para discutir esse projeto tão importante que chegou a essa casa pela segunda vez e que envolve o Instituto de Previdência do nosso município. Instituto esse que tem passado por algumas dificuldades com relação aos repasses pela administração ao longo desses anos, e que aqui nós já aprovamos alguns parcelamentos e reparcelamentos para tentar amenizar as dificuldades da administração em fazer o repasse mensal para o Instituto. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, é um projeto audacioso no sentido do volume que será, a partir de 2012, repassado ao Instituto de forma por aportes, comprometendo a receita
futuras do município, como garantia para o próprio Instituto, a sobrevivência do Instituto e, sem dúvida nenhuma, dos aposentados de hoje e do futuro. E, sem dúvida nenhuma, nós precisamos tomarmos todas as cautelas necessárias, além de aprofundarmos no mérito do projeto, com relação à legalidade de algumas emendas que foram aqui apresentadas. E eu me recordo que há 15 dias, senhor presidente, peço até venha a vossa pessoa, que eu fui procurado aqui pelo presidente do Sindicato de Servidores Públicos, João, junto com o Zé Carlos e outros que aqui compareciam à Câmara, e me pediram, naquela oportunidade, para que fosse apresentada uma emenda ao projeto, reduzindo a alíquota do servidor, vereador Otávio, para 11%, de 12% para 11%. E eu disse para ele naquela oportunidade o seguinte, falei, João, sem dúvida nenhuma, eu jamais me oporia a apresentar essa emenda, primeiro, porque vai ser benéfica aos atuais servidores. E segundo, sem dúvida nenhuma, também haveria um crédito político. E eu já disse aqui dessa tribuna que nós temos que tomar muito cuidado, professor Reginaldo, com alguns atos nossos, que às vezes tomamos pensando politicamente e pode causar prejuízo no futuro, para nós e para as pessoas que estarão envolvidas. E disse para ele, falei, João, procure o executivo e peça para que o prefeito encaminhe do executivo para a casa essa emenda fazendo a redução dessa alíquota, no sentido de gerar uma segurança maior ao servidor público, vereador Otávio, que amanhã poderia incorrer num risco de alguém ajuizar alguma ação e causar um prejuízo aos descontos que efetivamente estarão sendo reduzidos da agora para frente com a aprovação do projeto. E, analisando o projeto, chegou ao conhecimento meu e de todos, sem dúvida nenhuma, que o vereador Juninho Leite apresentou essa emenda, reduzindo a alíquota do servidor de 12% para 11%. Claro que é benéfica. Claro que nenhum de nós vamos se opor à emenda. Mais recentemente, e às vezes eu fui até penalizado por utilizar essa tribuna e dizer que de algumas situações políticas que nós aqui realizamos, mas nós tivemos um problema e um desgaste da casa, de um modo geral, com questões de emendas que nós havíamos aprovado com a anuência de todos, e que o autor da emenda fez, sem dúvida nenhuma, com interesse, sem dúvida nenhuma, de beneficiar a classe que estava sendo realmente beneficiada diretamente pela emenda. Mas hoje eu queria pedir a Vossa Excelência e ao próprio presidente Juninho que nós fizéssemos realmente uma avaliação dessa emenda, e que, se fosse o caso, desde já eu pediria vista do projeto, para que Vossa Excelência converse com o Executivo, para que ele encaminhe de lá para cá um aditamento, uma emenda ao projeto, um adendo ao... Nobre vereador, deixa eu só esclarecer para Vossa Excelência. Eu aqui, a gente não precisa ser pai da criança, porque a gente tem que cuidar. Antes de fazer a emenda, eu tive o cuidado de ver se a emenda era constitucional. A emenda, ela não gera receita de arrecadação ao município, porque essa arrecadação ela é do Instituto de Previdência. Então, ela não dá renúncia de receita ao município. Ela é do Instituto de Previdência. Em relação a essa emenda, foi uma solicitação que o João me fez um dia no supermercado, encontrei com ele no sábado, ele me fez esse pedido, eu conversei com o prefeito, com o Robinho, eles deram um ok, só esperamos chegar o consultor nos autorizou a colocar a emenda, foi tudo feito de maneira legal. Agora nós acabamos de ter um parecer do nosso consultor jurídico, do nosso consultor financeiro, dizendo que a emenda é legal. Agora, se Vossa Excelência quer pedir vistas, é um direito de Vossa Excelência, não tem problema nenhum, mas a alegação que a emenda é inconstitucional, Vossa Excelência está equivocado, mas se lhe tranquilizar e tranquilizar a todos os vereadores, com medo que eu seja o pai da criança, eu não tenho nenhuma preocupação quanto a ser o pai da criança. Nós adiamos isso daí, se for necessário, eu retiro a emenda e peço para o prefeito mandar, tenho certeza que ele me manda essa emenda, se lhe tranquilizar, mas todos sabem que quem conseguiu trazer essa emenda fui eu, através do pedido do nosso presidente, João Mulato. Mas se lhe tranquilizar isso, nobre vereador, de minha parte,
Não tem nenhum tipo de problema, não tenho nenhum tipo de vaidade em relação a isso. Bom, eu tive liberdade de lá conversar com o presidente do sindicato. A gente não pode esquecer também do trabalho do sindicato em cima do projeto, né? Um trabalho importante foi feito também para que haja todos possam participar do projeto e para que haja uma coisa justa, né? Pelo que nós verificamos, não até eu estive preocupado com o presidente da Comissão de Finanças se haveria ou não renúncia de receita. Não, não é renúncia de receita, porque a prefeitura não está renunciando a nenhuma receita que ela vai receber. Então, não há. Então, eu procurei ver tudo isso, né? Quanto à emenda, eu acho que é possível, né? Eu também achava a princípio que não poderia, né? Todo o tempo, mas verificando melhor, eu acho que a gente tem um aval bom. E o próprio presidente do sindicato, né, falou: se nós tivermos a condição de termos os votos suficientes para que o projeto passasse hoje, seria interessante que passasse o mais rápido possível, para terminar um pouco de angústia, de ficar vai e volta, né? Eu acho que há voto suficiente. Agora, mantém, né? Se Vossa Excelência, por cautela, achar melhor, tudo bem, né? Mas eu acho que é anseio de todos, da prefeitura, dos funcionários, do próprio sindicato, de que se resolva o mais rápido possível. Senhor presidente, eu não quero muito discutir com Vossa Excelência o vocabulário de seu pai ou não da criança, porque não faz de mim, não pertence a mim esse posicionamento, e isso já é comprovado nos diversos cursos que eu faço aqui dessa tribuna. Não necessito disso. Mas quero dizer para Vossa Excelência que realmente a emenda não tem renúncia de receita. Ela pode gerar custo, despesa. É o que Vossa Excelência não entendeu até agora. Não tem renúncia de receita. Claro que não tem. Que renúncia que está tendo? Nenhuma. Mas que no futuro pode gerar despesa. E se ela vai gerar despesa, pelo menos é o que nós sabemos até hoje, que a Câmara não tem legitimidade, competência originária para criar leis que geram despesa e renúncia de receita. Ou eu estou errado, diretora parlamentar? Eu acho que até onde eu entendo aqui da parte da legislação nossa é nesse sentido. Então, no futuro, poderia haver uma geração de despesa. Se ela vai gerar despesa no futuro, ela pode ser inconstitucional. Então, fica aqui o meu posicionamento esse que eu trago a Vossas Excelências, para que analisem o projeto antes da votação. Se houver a necessidade, fica desde já requerido também, senhor presidente, a suspensão dos trabalhos para que vocês possam discutir, mas ao final dos debates que aqui forem apresentar à tribuna, eu gostaria, talvez, de pedir vista, se for unânime, sem problema nenhum. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista para que o projeto seja encaminhado ao executivo, oficiado ao executivo, para que ele possa realmente... Nobre vereador, vou fazer então uma coisa, vou fazer um combinado aqui com o sindicato, com o senhor, com os vereadores, para que não tenha nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de celeuma. Eu vou pedir para o prefeito que ele encaminhe a emenda, e aí, assim que ele encaminhar a emenda, eu retiro a minha, e fica bom para o senhor dessa forma? Eu acho que o senhor não está entendendo. Não é o senhor bom fica pra mais mim, tranquilo dessa forma? O senhor fica mais tranquilo? O senhor está insistindo, é o que o doutor Otávio falou, o pai da criança, o único pai que eu sou é da Valentina. E não tem outra criança. Então, o que Vossa Excelência tem que entender é que ninguém está discutindo aqui o mérito de quem fez ou deixou de fazer. Nós estamos aqui para discutir a segurança da população e hoje do servidor e do aposentado, dos atuais e do futuro. Por isso, senhor presidente, eu solicito vista do projeto para que Vossa Excelência, com a habilidade política que tem, possa providenciar realmente a alteração no projeto. Diante do pedido de Vossa Excelência, eu já estou pedindo para a nossa diretora parlamentar, a Neire, que peça ao senhor executivo, ao senhor prefeito municipal, que encaminhe emenda para esta casa, a mensagem aditiva, e assim que encaminhada a mensagem aditiva, eu retiro minha emenda para tranquilizar a todos os vereadores e acabar com essa celeuma, para não deixar Vossa Excelência tão preocupada da forma que Vossa Excelência ficou. Está em votação o pedido de vistas. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Uma coisa que eu gostaria de deixar registrado é que nós fizemos uma audiência sexta-feira, que se foi amplamente debatido, a qual esteve presente aqui os vereadores Paulo Correia, vereador Cipriano, vereador Juninho Leite, vereador professor Reginaldo, vereador Guilherme e vereador Francisco. Eu lamento a não vinda do vereador André Luiz Rezec, que é um defensor sempre do Instituto de Previdência, e teve a oportunidade de estar aqui questionando, teve a oportunidade de estar aqui debatendo e não esteve presente na audiência pública que foi realizada sexta-feira, nobre vereador. Vossa Excelência permite que eu fale ou Sim. Vossa Excelência pode citar e não posso dizer? Eu acho que a audiência pública eu não vim pela falta de respeito com o que foi tratado, porque a primeira disse que não daria tempo e a audiência pública devia ser feita à noite para que os funcionários públicos, que são os maiores interessados, pudessem vir. Não só na figura do sindicato, mas todos os funcionários públicos. Disse isso na primeira, Vossa Excelência teve a oportunidade de marcar de novo e marcou no período da manhã quando não podia vir. E eu realmente não vim, mesmo porque entendo o projeto extremamente prejudicial. E Vossa Excelência também sabe disso, porque simplesmente pega o dinheiro que o prefeito não pagou nenhum dos 6 anos que foi prefeito e joga para os próximos. Então, é bem complexo. Esse é o posicionamento de Vossa Excelência, mas em relação à audiência pública, nós tínhamos motivos para ser marcado na parte da manhã, porque os autores do projeto, eles são de cidades de fora, era questão de logística e transporte para eles poderem chegar até o município de Barretos, e eles estevem aqui presentes. Os vereadores que tiveram aqui presentes na sessão puderam debater, debatemos por mais de 3 horas sobre esse plano, que ele é de fundamental importância para o Instituto, e realmente foi uma audiência pública muito proveitosa. Qual que é o artigo? O mesmo que todo mundo usa. Qual que é o artigo? O mesmo que todo mundo usa quando quer falar. Continuidade na sessão. Complemento. Projeto de Lei Complementar 02/2011. Eu solicito a palavra como líder, então. Não está concedida a palavra como líder. Não é. Depende do presidente conceder ou não a palavra. Projeto de Lei Complementar número 2/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que acrescenta e altera dispositivo na Lei Complementar 71, de 27 de setembro de 2006, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. Ah, tá. Esse projeto, ele dá isenção para famílias que ganham até 2 salários mínimos, para as contribuições para as melhorias de asfalto. Neide, quais são as melhorias? Tá. As comissões permanentes elaboraram pareceres para a tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão, em primeira discussão, o projeto. Vou falar lá um pouquinho, Guilherme, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda nos acompanha aqui da galeria, a todos que nos assistem pela TV Barretos, eu fiz questão de vir discutir esse projeto aqui na Câmara Municipal, porque tem relação ao projeto Minha Casa Minha Vida, e que muitas famílias estão aguardando que esse projeto seja passado, seja aprovado nesta Casa de Leis. Como é um projeto que necessita de maioria qualificada, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, tendo em vista que, para se ter toda a documentação necessária
para aprovação do loteamento, que são aqueles 960 apartamentos ali no loteamento Luiz Espina, que são um deles, né, Neire? Nós precisamos dar uma isenção através do SAI, do SAEB, de uma isenção de sistema de abastecimento de água, concessão de uso do sistema de coleta e tratamento de esgoto e aprovação de projeto de sistema de água e esgoto. São 3 isenções que vai desonerar o valor da casa que está sendo construída lá, dos apartamentos que estão sendo construídos. Como nós sabemos hoje que o déficit habitacional no município de Barretos é muito grande e a prefeitura vem se empenhando cada dia mais em diminuir esse déficit e que muitas famílias estão desesperadas esperando para se mudar para as casas, então nós estamos aqui pedindo para que... Eu gostaria que Vossa Excelência me esclarecesse qual o assunto do projeto, porque se eu não posso falar quando eu tenho o meu nome citado aqui, que siga o regimento quando ele vai para a tribuna e fale sobre o tema do assunto. Da mesma forma que o regimento deve ser seguido para uns, deve ser seguido para todos. Vereador, esse projeto ele trata da isenção de tributos de benfeitorias para famílias que ganham até 2 salários mínimos. E o que eu falei até agora? É que o nobre vereador ele não presta atenção na sessão e fica esbravejando ali. Eu não citei nomes. Senhores vereadores, então é um projeto... Me perdoe, corrigindo, esse é o projeto de isenção do SAI para... Foi o que eu disse até agora. Exatamente. Não diz de Minha Casa Minha Vida, de todas essas coisas. E eu gostaria que o presidente fosse advertido, que está na tribuna... Artigo 3º do projeto, senhor presidente. Artigo 3º do projeto. Quando eu estiver com a palavra, que eu tenho o direito de falar pela ordem. Eu estou na tribuna. O vereador, Vossa Excelência está na tribuna, mas ele pediu pela ordem interrompe a palavra. E eu só gostaria que tivesse respeito, porque o que eu estou falando, ele está tirando sarro. Como presidente, ele tem todo o direito de não dar a palavra como ordem, mas eu tenho o direito de falar como ordem. Ele, da mesma forma que quer que todo mundo siga o regimento, deve seguir da mesma forma. E estou cobrando isso de Vossa Excelência. Será atentado para esse quesito, novo vereador André. Pela ordem, novo vereador Reginaldo. Senhor presidente, eu somente gostaria de ler aqui o artigo 2º do projeto. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Complementar 71, de 27 de setembro de 2006, com alterações subsequentes, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os incentivos previstos nesta lei complementar estendem-se aos projetos em andamento, bem como incidirão sobre os programas habitacionais de moradias populares que vierem a ser implantados através do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. Programa de Arrendamento Residencial, instituído pela Lei Federal 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, assim como de outros criados e implementados por companhias habitacionais, Coabs e empresas oficiais similares. Eu espero que isso esclareça esse caso aí. Nobre presidente, de acordo com o que o próprio vereador professor Reginaldo disse, eu estou em cima do regimento interno desta casa, não saí em momento algum fora do regimento, estou discursando em cima do que tem no projeto, está aqui no artigo 2º, onde se fala de Minha Casa Minha Vida, CDHU e programas habitacionais, que é o que está se aguardando esse projeto ser aprovado para que a gente possa entregar as casas, mas alguns vereadores querem que a gente não entregue essas casas. Por quê? Porque para se bater, para ficar sangrando, que é o que eles gostam de fazer, que é o que quanto pior, melhor, para fazer notícia em jornal barato, que é para isso que eles servem. Então, senhores vereadores, eu peço a aprovação desse projeto para que a gente possa entregar as casas do Minha Casa Minha Vida. Senhor presidente, eu acho que eu fui ofendido, estou pedindo direito de resposta. Não. Qualquer retardado sabe que foi meu nome. Nobre vereador André Rezec, Vossa Excelência tem todo o direito de pedir o direito de resposta, mas não foi citado o nome. Senhor presidente.
Nós, De forma direta ou indireta? 1 minuto de direito de resposta. Senhor presidente, eu só lamento que a sessão tenha chegado, porque aqui é o seguinte: quando quer se falar de prefeito municipal, vai ali para a tribuna e fala em jogar pena, em ser cristão, em bater no peito. E quando quer, a gente está discutindo uma coisa e vai falar e quer citar o nome de outro, e quer falar de pior, melhor, que quer falar que está impedindo casa. Quem está impedindo casa é quem não está usando a lei do vereador Paulo Correia, que distribui casa por sorteio e sim por finalidade política. É meio diferente a história. Então a gente tem que começar a ver o que está acontecendo. O Paulo Correia não pertence à minha bancada nem ao meu partido, mas já cobrei várias vezes. Então, se tem alguém aqui que está usando com finalidades políticas, não é o vereador André Rezec, não. Se tem alguém que, quando está no pior, melhor, ou que está usando da forma de distorcer as coisas, não é o vereador André Rezec, não, que por várias vezes já foi censurado nessa casa, tentado calar, mas não vai calar, porque em várias oportunidades eu vou ter oportunidade de vir aqui e falar o que realmente acontece. Como eu queria dizer que eu não sei se o cálculo autorial foi feito com o balancete que está no Instituto ou do pagamento. É o assunto que começou toda essa discórdia. Eu estou dentro do meu tempo. Porque mudou de assunto. Enquanto não se respeitar esta Casa de Leis e respeitar o regimento, eu respeito muito o vereador Kiko Miziara, que entende de regimento interno e sabe como que funciona o regimento interno dessa casa e respeita o regimento. Parabéns, professor, doutor Kiko Miziara, porque Vossa Excelência sempre me cobra aqui para que a gente mantenha o regimento dessa casa em ordem. O Kiko está sendo o vereador mais elogiado nessa casa aqui. Onde que é que nós estamos? Projeto de Lei 28/2011. Não, peraí. Para, gente. Nossa. Bom, gente, o projeto, depois de toda essa celeuma, vai entrar em votação. É votação única. Os favoráveis... É primeira... Não, é discussão única, não é? Tá. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. O vereador Cipriano solicita apreciação em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda votação. Em segunda discussão, não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Qual que é agora, Neide? Projeto de lei número 28/2011, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila, que obriga a Prefeitura Municipal, as empresas prestadoras de serviços do município de execução de obras de reparação de pavimentação de vias públicas dos passeios e reinstalar o mobiliário urbano e a sinalização viária e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Deixa eu só ler de novo para ver se eu entendi, Guilherme, a redação aqui. Obriga a Prefeitura Municipal e as empresas prestadoras de serviço para o município a execução de obras de reparação de pavimentação das vias públicas e dos passeios e reinstalar o mobiliário urbano e a sinalização viária e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas, todos receberam cópia. O vereador Kiko Miziara solicita a dispensa da leitura dos pareceres da emenda regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação primeiramente a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu solicito prorrogação dos trabalhos. Faz parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Já foi essa parte, né? Ô Guilherme, você quer que peça a segunda já hoje? Para a próxima? A matéria será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para elaboração de nova redação nos termos do parágrafo 6º do artigo 178 do Regimento Interno e constará da ordem do dia da próxima sessão. Complemento. Projeto de Lei número 48/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa Carbono 21. Recuperação de materiais limitados ME. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Leandro solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. O vereador Guilherme solicita apreciação em segunda discussão na mesma noite. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Corrêa solicita apreciação da redação final na mesma noite. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Projeto de lei número 51/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa Coupe, Indústria Química Limitada. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da casa. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador professor Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a segunda discussão na mesma noite. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita apreciação da redação final na mesma noite. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 52/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa Luiz Fernando Uloa, Cíntia ME. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da casa. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação em segunda discussão na mesma noite. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Projeto de lei número 55/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que estabelece possibilidade do agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos
para pessoas com deficiência já cadastradas nas unidades de saúde do município de Barretos e da outras providências. Qual é necessário para aprovação? Maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador... O R28 já foi. Quer pedir vista, Kiko? Não, senhor presidente, eu só queria sugerir ao autor do projeto, que é ótimo, que ele estendesse isso a todos os pacientes. Não ficasse restrito apenas aos pacientes idosos e aos pacientes com deficiência. Vossa Excelência já viu as filas, né? Principalmente no postão, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Não precisa disso. Se nós fizermos esse sistema, e ser possível para todo mundo, e for possível para todo mundo, credo, que eu falei, se for possível para todo mundo, está tudo resolvido. Não só para esses pacientes que merecem deferências especiais, mas também para os outros. O senhor sabe o que um médico me disse essa semana? Um dentista, que eles implantaram lá no CSU esse sistema de agendamento para as consultas odontológicas, e que lá só estava vigorando quem agendava a consulta odontológica. E aí as pessoas que ligavam e agendavam acabavam não indo, algumas faltavam, e as pessoas continuavam indo lá da mesma forma e querendo ser atendidas. Então, acho que tem que disciplinar. Eu acho que se você deixar só por telefone, porque tem muitas pessoas que procuram um postinho. Não, senhor presidente, aí é uma questão, primeiro, de cultura, né? Segundo, foi criado o Disque Denúncia, por exemplo, e o Disque Denúncia está cheio de baboseiras, de gente que faz denúncia sem qualquer fundamento. O tempo há de ensinar a população a ser um pouco mais ciente das responsabilidades delas e dos direitos muito mais delas. tranquilo. Claro, isso é uma questão de tempo. Cedo ou tarde, nós esperamos que a população como um todo evolua e entenda que o processo social implica não só numa participação financeira, numa participação esportiva, mas implica numa participação global de respeito, principalmente, aos direitos do outro. A partir do instante que se respeita o direito do outro, o direito de si próprio está preservado. É uma coisa de tempo, mas há de vingar isso, se Deus quiser, ainda mais numa população como a nossa. Ensina que as pessoas fazem direito. Obrigado. Vossa Excelência quer discutir, quer fazer emenda? Faz a emenda para a segunda discussão, então? Só para ressaltar que ninguém está obrigando ninguém a nada, entendeu? O artigo 1º fala, os pacientes idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais poderão agendar por telefone. Quer dizer, se quiser ir lá marcar também pessoalmente, pode. Né? Eu sei, não, estou falando porque o presidente falou assim que obrigou só desse jeito. Não, não é só por telefone. A pessoa pode fazer por telefone ou pode ir lá, né? Mas acontece, doutor, é que vai ter a ficha dele do SUS lá com a idade no local, né? Já tem a ficha, já. Não tem como uma pessoa que não fazer. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Correia solicita dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. Primeira discussão, ele constará da próxima sessão, se possível, já com as emendas feitas. Projeto de lei número 56/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados no município de Barretos. Qual necessário para aprovação? Maioria simples. Comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador professor Reginaldo solicita dispensar da leitura dos pareceres, é regimental e está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão e constará da ordem da próxima sessão. Projeto de lei número 50... De novo? Ah, não, esse já foi. Esse já foi. Discussão única. Processo de estudo de previdência do município de Barretos, que encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de agosto de 2010, qual necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento do vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, desde o começo de fevereiro eu continuo aguardando o posicionamento da Comissão de Finanças e Orçamento, que continua aguardando o Instituto de Previdência, e é exatamente isso que eu queria saber. Conta em qual dos números que se fez o cálculo? Não veio essas respostas? Porque o Instituto não responde e demonstra o total desrespeito a essa casa.
Então, solicito novamente, só que eu vou solicitar vista agora, para toda semana falar no assunto, para ver se o Instituto toma vergonha na cara e responde. Cipriano, como membro da Comissão de Finanças que analisou os balancetes, Vossa Excelência tem um parecer sobre esse questionamento? Bom, pelo que eu percebi, nós vamos ter que pegar os balancetes e sentar com o pessoal do Instituto para discutir, porque está havendo um entendimento cá, outro entendimento lá, né? O que eles Então falaram vamos foi marcar só... uma reunião da comissão Isso. de que dia que vai ser marcada essa Eu reunião? vou marcar uma reunião essa semana, né? E vou comunicar. Pois não. Eu acho que na questão de posicionamento, Isso. a dúvida é que no balancete consta um valor pago e no acordo consta outro valor pago. Qual valor foi pago? Um dos Isso. dois lugares tem que estar errado. E a informação não veio completa, né? Não veio por números. Eles acham que a gente está falando do Cipriano, consumidor. Vossa Excelência pode marcar uma reunião essa semana com a Comissão de Finanças e o Instituto? Vou entrar em contato com eles e entro em contato Não, com a mas Comissão faz de Finanças. uma reunião da Comissão de Finanças específica para a prestação desses balancetes, Vamos por fazer, favor. é isso que nós iríamos fazer hoje de manhã. Mas como a pauta estava cheia, eu tinha que fazer vários serviços, acabei não conseguindo fazer reunião hoje de manhã. Não, mas eu gostaria que Vossa Excelência fizesse num horário que o vereador André Rezec pudesse estar Então presente. eu gostaria que... Eu vou falar com o André, ver o horário que ele pode comigo. Não precisa ser a comissão, acho que eu e o André que está Olha, mexendo com isso. se o Instituto vier e trouxer documentos, sim. Se for para vir falar, eu já antecipo porque eu não vou vir. Que de conversa, faz 6 anos que eu falo aqui do Instituto e conversa. Se for para trazer documentação, porque nós temos um documento oficial que desmente outro documento oficial. Bom, Conversa então não resolve. ficou Fica meu pedido de vista. Bom, então ficou acordado que o vereador Cipriano vai fazer reunião essa semana para tentar acabar com essa celeuma. Então está pedido vista o projeto do 2797 ao vereador André Rezec. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também está pedido de vista para o vereador André Luiz Rezec, o processo 31/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também... Não pulei. Tá, o 2418 também pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 2797 já foi. O projeto 3109, pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto 3381, pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O processo 078/2011, também pedido de vista ao vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós temos na casa tramitando um projeto que é o que... que é o projeto que regulamenta está aqui. Senhores vereadores, eu gostaria de pedir autorização do plenário para colocar em discussão o projeto de lei número 39/2011, que esse projeto está sendo muito aguardado, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios, bem como a contratar por prazo determinado em caráter emergencial servidores para prestar serviços a entidades as atividades de inspeção sanitária de produtos de origem animal, atendendo necessidades temporárias excepcionais de interesse do município, que é o convênio que já vem vários anos nessa casa, porque a Vigilância Sanitária Federal não tem agentes e a Prefeitura faz esse trabalho com os frigoríficos para aumentar assim a inspeção dos frigoríficos e é uma exigência para a exportação. E hoje até o frigorífico JBS Friboi me ligou dizendo que vai ter uma inspeção essa semana, se eles não... Semana que vem, se não passar esse projeto, eles correm o risco até de parar a exportação e o Minerva também. Pois... Você vai perguntar alguma coisa? Não? O senhor não me perguntou nada, não? Então, senhores vereadores, é um projeto que está sendo bastante aguardado, vários munícipes têm me cobrado e eu disse que o projeto... Sim, vários que trabalham...